primeira carta de João. Não é o Evangelho, mas é a primeira epístola, a primeira carta de João. João escreveu o Evangelho de João, que está lá dentro dos 4 evangelhos. Lembrem quais são os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. O apóstolo João, o apóstolo amado, escreveu o Evangelho de João, que narra a história de Jesus. João também escreveu 3 cartas pastorais que rodavam as igrejas. 1ª, 2ª, 3ª João, que trazem ensinamentos, doutrinas e orientações para as igrejas. E João também escreveu o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse que traz revelações do agir de Deus na história humana. Tá bom? E nós começamos então a estudar a primeira carta de João, né? Aqui, primeira epístola de João. Então a gente vai estudar hoje aí alguns versículos. Então vamos ler aqui, gente, 1 João, capítulo 1. Ontem nós estudamos os 4 primeiros versículos e hoje eu quero estudar a partir do versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 10. Diz assim o texto: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há em Deus treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar mais uma vez, juntamente com teu povo, com teus filhos, com tuas filhas, que se reúnem agora em seus lares, para que ouvimos a tua palavra. Que a tua palavra seja a bússola da nossa vida. Que a tua palavra seja o alimento espiritual para a nossa alma. Que o Senhor fale aos nossos corações de maneira clara, de maneira maravilhosa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, a fé cristã, ela é também conhecida como a vida cristã. Quando a gente fala de fé, a minha fé, a gente está se referindo à nossa vida cristã. Por quê? Porque ser cristão em Cristo, crente em Cristo, cristão em Cristo, significa também seguir a Cristo. Porque o chamado de Deus para nós é o de nós o seguirmos no mundo em que nós vivemos. Então, seguir a Cristo significa trilhar o caminho, né? É interessante que Jesus diz lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, andarmos no caminho é seguirmos a Cristo. Do capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 17, daqui de João, 1 João, o apóstolo João está nos mostrando na sua carta que Cristo é
a verdadeira maneira de viver. Como é que eu vivo como cristão no mundo? O nosso exemplo é Cristo. E aqui, nesse bloco do capítulo 1, versículos 5 ao 10, o assunto principal, que será o tema da meditação de hoje, é que Jesus é o caminho que nos leva até Deus. É o caminho que nós andamos e que nos leva até Deus. E a ideia central desses versículos, a gente encontra aqui nos versículos 7 e 9, que nos mostram que a obra de Jesus é o que nos garante diante de Deus. Duas palavras são fundamentais no texto, a gente vai repetindo aqui na medida que a gente for dando o estudo. Mas duas palavras são fundamentais nesse bloco que a gente leu, nesses versículos, que são a palavra luz e a palavra verdade. Tanto a luz quanto a verdade procedem de Deus. O versículo 5 nos mostra que a mensagem do apóstolo é a mensagem de Deus. Versículo 5 diz assim: ora, a mensagem que da parte dele, de Deus, temos ouvido e vos anunciamos é esta. Então, ele está dizendo que a mensagem que ele passa para as pessoas é a mensagem de Deus. Então, toda a revelação de Deus que está aqui na Bíblia Sagrada se deu por meio da vontade de Deus. Então, mais uma vez, nós vemos João sendo objetivo enquanto ele está ensinando. João está dizendo que a mensagem que ele, João, e os demais apóstolos anunciam vem de Deus e é a seguinte: que mensagem que João está trazendo aqui nesse bloco? Que Deus é luz e não há em Deus treva alguma. É uma declaração simples, mas é profunda. Raciocine comigo. Nós não vemos a luz. O que nós vemos são os efeitos poderosos da luz em dissipar a escuridão. A gente não vê a luz. O que a gente vê é o reflexo dela que dissipa a escuridão. Nós não vemos Deus, mas a presença de Deus e o poder de Deus são extremamente poderosos e necessários em todo o universo. E tal verdade jamais poderia ser conhecida de todos nós se Deus não nos tivesse anunciado especialmente por meio de Jesus Cristo. No versículo 6, o apóstolo João volta à questão da comunhão com Deus e a descreve assim: olha que ensino tremendo, João. Se dissermos que temos comunhão, que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que esse versículo está nos dizendo? É que comunhão com Deus implica em praticar a verdade. Praticar. Eu tenho comunhão com Deus. O que é que vai fundamentar a minha comunhão com Deus? Demonstrar os frutos da minha comunhão com Deus é a prática da verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, como afirmou Jesus lá em João 17:7. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, João está dizendo aqui, se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade, ou seja, não praticamos a palavra de Deus. Então, o raciocínio é muito lógico. Praticar a verdade significa praticar a palavra de Deus, gente. Essa é a verdade central.
Como é que eu testifico que eu sou cristão? Quando eu pratico a palavra de Deus. Essa é outra verdade que João vai ressaltar em toda a sua carta aqui. Versículo 7, vamos caminhar aqui. O versículo 7 nos mostra que a prática da verdade, ou seja, a prática da palavra de Deus significa também o quê? Versículo 7. Andarmos na luz. Lembra que eu falei de duas palavras-chave? Verdade. A verdade aqui é a palavra. E luz. Versículo 7 fala: se andarmos na luz, como Deus na luz está. O resultado disso é que mantemos comunhão uns com os outros. O que vai me fazer ter comunhão contigo, meu irmão, que está me ouvindo e vendo, é quando eu ando na luz, quando eu pratico a verdade. O verbo andar, se andarmos na luz, o verbo andar aqui, aponta para o quê? Comportamento prático e comportamento ético. O que é que João está dizendo aqui para mim e para você? Que é impossível alguém que esteja seguindo a Jesus não estar envolto por sua luz. Deu para você entender? Não é como quando estamos dirigindo o nosso carro à noite. A luz dos faróis está na nossa frente, mas nós estamos dentro do carro. Nós que estamos dentro do carro, estamos no escuro. Apaga a luz do farol à noite para você ver. Fica tudo escuro. Nós estamos na luz e a luz está na frente. Seguir a Cristo é estar em Cristo. Tal quando estamos dentro de casa à noite e as luzes no recinto nos envolvem. Eu estou aqui envolto em luz. Tem luz no teto, tem uma luz aqui atrás do celular, tem uma luz na sala. Mas se eu apago tudo, vai mostrar que eu estou no meio da escuridão. Não seguimos a luz, mas estamos envolvidos pela luz. É a mesma ideia expressa aqui no versículo 7, que fala assim: e o sangue de Jesus nos purifica. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, estamos constantemente diante de Deus por causa do sangue de Jesus com o qual estamos envolvidos. Olha a preciosidade desse ensino que João está nos trazendo. É por Cristo e é em Cristo que nós estamos garantidos diante de Deus. Estamos diante de Deus como se jamais... Entendo o que eu vou dizer. É uma frase de um autor chamado Simon Kistemaker, que diz assim: estamos diante de Deus como se jamais tivéssemos pecado. Por quê? Nós estamos envoltos na luz de Cristo, nós estamos envoltos pelo sangue de Jesus. Mas tal afirmação não parece contradizer o que diz os versículos 8 a 10? Não! O que diz o versículo 8 a 10? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas o Senhor acabou de dizer que é como se estivéssemos diante de Deus sem pecado. Mas aqui João diz que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. O que João está querendo dizer aqui? João está querendo dizer que é Jesus que nos purifica de todo o pecado. E isso quer dizer que Jesus cancelou a condenação que pesava sobre nós. Nesse sentido, não temos mais pecados que possam nos condenar.
porque em Cristo Jesus somos purificados dos nossos pecados. Mas aqui, no versículo 8, quem é que João está combatendo? João está combatendo os ensinos errados daquela época. Porque naquela época tinha um grupo chamado gnósticos, ou gnosticismo, né? Que diziam que por terem alcançado um nível tão elevado de conhecimento, não eram mais pecadores. E até mesmo quando praticavam algo que era pecado, que eram contra as escrituras sagradas, tal não era considerado pecado, porque eles acreditavam que por ter alcançado um nível grande de conhecimento, não eram mais pecadores. A isso João diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Além disso, nos fazemos mentirosos. O que João está denunciando aqui? João está denunciando o auto-engano. João está denunciando a hipocrisia e a blasfêmia, né? Que são cometidos por aqueles que dizem não serem mais pecadores porque suas obras conseguiram uma grande perfeição. Não é a minha obra que consegue perfeição diante de Deus. Porque a Bíblia fala que a nossa justiça é considerada por Deus como trapos de imundícia. Mas a única obra que nos aperfeiçoa, que nos purifica, que nos justifica diante de todos os pecados e nos torna aceitáveis diante de Deus, é a obra que Jesus fez lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Não existe maneira de nos tornarmos por nós mesmos aceitáveis a Deus com obras realizadas por nossas mãos. Porque nós temos que depender somente de Deus. Jesus, quando encontra-se com Nicodemos, lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, e trava um diálogo com Nicodemos, que era um mestre religioso, Jesus fala para João: João, o que importa é que vocês nasçam de novo. A expressão nascer de novo, trazida por Jesus ali, significa: o que importa, Nicodemos, é que vocês nasçam de Deus. Nós temos que depender somente de Deus. É Deus quem determina o modo como seremos purificados. É Deus que determinou tudo. Por exemplo, no Antigo Testamento, especialmente no livro de Levítico, capítulo 1, nós vamos ver que se o ser humano não fizesse sacrifícios que Deus havia ordenado, jamais poderia ser aceito por Deus. Era assim que funcionava o conceito de perdão no Antigo Testamento. Tinha que fazer sacrifício, sacrificar um animal, como se estivesse sacrificando-se no lugar... sacrificando animal é como se eu estivesse me sacrificando diante de Deus. Agora, em Jesus, Deus determina que o ser humano se aproxime dele por meio e unicamente de Jesus. Eu sou o caminho. Artigo definido, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus, ao Pai, a não ser por mim. É interessante pensarmos aqui o versículo 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, nos mostra que se admitirmos que somos pecadores e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Observe aqui o duplo resultado de uma confissão sincera a Deus. É a Deus que eu confesso os meus pecados. O que Deus faz? Traz perdão e purificação. Ele perdoa e purifica. Ele perdoa e nos torna justos diante de Deus. O pecado só pode ser tratado
e resolvido mediante o perdão de Deus. É isso que João está tratando aqui com a igreja e tratando com nós também. Deus em Cristo perdoa a dívida que os nossos pecados produziram diante de Deus. Mas não é só isso. Nos perdoa a dívida, mas também nos purifica das impurezas que o pecado nos causa. Ou seja, em Cristo Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos, esse sacrifício, melhor dizendo, nos torna aceitos diante de Deus. Para ilustrar isso, para você entender bem, eu quero te ilustrar com a seguinte situação. Imagine comigo, um leproso, né? Alguém que tinha lepra, tem lepra, né? Aquela doença lá que está lá na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, que vai caindo os membros, né? Um leproso pega uma grande soma de dinheiro emprestado com um médico. Um leproso pediu uma grande soma de dinheiro emprestado para um médico. Mas quando chega o dia de pagar, de fazer o acerto de conta com o médico, o leproso não tem como pagar, porque o tratamento da sua doença consumiu todo o seu dinheiro. Pense comigo. E ao se apresentar diante do médico e expor a sua condição deplorável, o leproso ouve a seguinte frase: olha, a sua dívida está perdoada. Você não me deve mais nada. Imagine a alegria do leproso. Mas enquanto o leproso está saltando de alegria, ele ouve mais uma frase do médico. Ele perdoou a dívida, mas ele ouve mais uma frase do médico. Olha, eu tenho aqui o remédio que vai te curar da sua lepra e você nunca mais será um leproso. Deu para entender a situação? Um leproso, uma doença incurável naquela época, pede o dinheiro emprestado com o médico, só que no dia de pagar o médico, o leproso não tem mais dinheiro. O médico diz, a sua dívida está perdoada, você não deve mais nada, e eu descobri um remédio que vai livrar você dessa lepra e nunca mais você será leproso. É justamente isso que Deus faz com todos aqueles que se aproximam dele e com humildade lhe imploram o seu perdão. O que ele faz? Como o médico da ilustração que eu dei, Deus perdoa e cura da doença que é o pecado. Deus perdoa e purifica. Então, deu para você entender, gente, a verdade preciosa da graça de Deus que me alcançou, que te alcançou. Lembra daquela canção? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Ele estendeu a sua mão de graça para mim, perdoou os meus pecados, escreveu meu nome no livro da vida. Eu sou aceito por Deus por causa do sacrifício de Jesus. A dívida que os meus pecados contraíram foram pagas na cruz e Deus agora me aceita em Cristo Jesus. Que maravilha! Eu sou perdoado por Deus, eu sou purificado por Deus. É uma obra dupla que Deus faz na vida daquele que se aproxima dele e reconhece os seus pecados. Agora, sabendo disso, dessas informações, né? Existem dois fatos aqui sobre a vontade de Deus para a nossa vida. O que Deus quer que a gente faça com isso? Eu sei disso agora, que eu sou perdoado por Deus, que eu tenho a graça de Deus na vida. E agora? Como é que eu faço? O que eu faço com essas informações? Só um pouquinho, gente. O que eu faço? Só um minutinho.
que eu faço? Ok. O que eu faço com essas informações? Eu sei que sou perdoado por Deus. Eu sei que sou aceito por Deus. Eu sei que em Cristo Jesus eu tenho perdão, eu sou purificado, eu me torno justo diante de Deus. O que eu faço com essas informações? Duas coisas, informações muito importantes e fatos que eu preciso saber. Né? Primeiro, que eu preciso ser luz, como Jesus é luz na minha vida. Versículo 5, versículo 7 fala sobre isso, né? Vamos lá. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é luz. É esta, que Deus é luz e não há em Deus treva alguma. Né? Versículo 7 diz, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus é luz. E Jesus falou que nós somos a luz do mundo. E se eu sou a luz do mundo, eu sou uma luz que precisa brilhar. Mateus 5,16 diz assim, assim brilhe também a vossa luz, que é uma luz recebida de Cristo. Nós refletimos a luz de Cristo. Aí Jesus falou, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O que João quer dizer aqui? Quer dizer que o caráter santo de Deus deve ser visto em quem? Quem que vai demonstrar para o mundo o caráter santo de Deus? Quem é que vai mostrar para o mundo a luz de Deus? Eu e você. Eu e você. Né? É interessante que é muito comum vermos placas e quadros dizendo que Deus é amor. Né? A gente coloca os ímãs de geladeira, coloca lá no letreiro do caminhão, lá na barra de saia do caminhão. Né? De fato, João vai nos mostrar isso mais para o fim da carta dele. Mas antes de mostrar que Deus é amor, João nos mostra que Deus é luz. Por quê? Porque a luz traz às claras tudo que está oculto. A luz expulsa a escuridão do pecado. Eis porque soa incoerente, presta atenção nisso que eu vou dizer. Vou até tomar uma água para dizer. Presta atenção nisso. Eis porque soa muito incoerente alguém dizer que está em Cristo, mas vive na prática do pecado. É impossível alguém que está envolto pela luz de Jesus estar na escuridão ao mesmo tempo. Não tem como eu estar, estou aqui com tudo aceso. A luz expulsou a escuridão. Se eu for ali agora apagar a luz da sala ou daqui onde eu estou, vai ficar escuro. Vai ficar escuro o celular, vocês não vão me enxergar, porque é impossível a convivência. A obra de Jesus nos garante diante de Deus. E se ela me garante diante de Deus, eu agora preciso mostrar para os outros a luz de Jesus através da minha vida prática, através da minha vida no dia a dia. Mas há uma segunda verdade que João quer nos mostrar aqui, que eu tenho que ser luz, porque Deus é luz, e João também nos chama para sermos verdadeiros, como Ele é a verdade. Se dissermos que não temos pecado, nos tornamos mentirosos. Porque Cristo nos chama para praticarmos a verdade da sua palavra. A fé cristã, a vida com Jesus, não é simplesmente um amontoado de informações, de normas, né? Não! Pelo contrário, a vida com Jesus, meu irmão, é algo prático, é algo vivencial, dia a dia, praticidade, a praxis do Evangelho. E aqui João nos mostra como isso é possível. João diz assim, como é que é possível que eu viva o Evangelho na prática?
Primeiro, andando na luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, eu ando na luz, seguindo a Cristo e sendo envolvido pela luz. Nós mantemos a comunhão com os irmãos, que é resultado da comunhão com Deus, né? Eu abro meu coração diante de Deus, eu confesso diante de Deus que sou pecador, recebo a graça de Deus na minha vida. E confessar aqui é mais do que simplesmente contar ou fazer uma lista dos nossos pecados diante de Deus. Não. Confessar aqui, o verbo confessar aqui, significa concordar com o que está sendo dito. Quem é que diz que eu sou pecador? Não é você, meu irmão. Não sou eu que digo que você é pecador. É Deus quem diz que somos pecadores. É por isso que quando dizemos que não temos cometido pecado, a gente faz de Deus um mentiroso. Porque Deus diz que somos pecadores. Deu para entender a lógica? Então, confessar a Deus os nossos pecados está dizendo que estamos concordando com aquilo que Deus diz. Somos aqueles que concordam com Deus. E sermos verdadeiros como Deus é a verdade que implica em dizermos as mesmas coisas que Deus diz. Somos pecadores, mas somos alvos da graça de Jesus na nossa vida. O que é que Deus quer que nós façamos então, concluindo? Primeiro, viva na luz. Reflita a luz de Jesus. Primeiro, viver na luz. Viva na luz. Viva na luz. Eu vivo na luz de Jesus e a reflito no mundo. Viver a luz é refletir a luz, né? Outra coisa que Deus quer que nós façamos, pratiquemos a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Cristo é o caminho que nos leva a Deus, né? Então, o que a gente vai fazer hoje aqui, concluindo, né, a mensagem? Você vai escrever, eu tenho gostado muito que vocês têm escrito, né? Ou como dizia lá a minha avó, escrevinhado, né? Como vocês têm escrito aí no Facebook, você vai escrever lá bem bonito. Eu vi que o pessoal colocou lá uns fundos, né? Ficou muito bonito, né? Você vai escrever assim, eu vou escrever primeiro para soltar aqui, ó. Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Tá bom? Já coloquei aí, ó. Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Você vai escrever no seu Facebook. Vocês estão percebendo que a gente tem falado só de Jesus esses dias. Só de Jesus. A obra de Jesus, o poder de Jesus, né? A morte, a ressurreição de Jesus. Então, você vai colocar lá, ó. Cristo é o caminho que nos leva a Deus lá no seu Facebook. Tá bom? Então, essa é a lição de hoje. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Queridos, eu vou terminando por aqui, mas já já eu vou orar para abençoar a sua vida. Olha, amanhã, né? Vou ver se eu vou lá de manhã, as máscaras ficaram prontas. Então, na parte da tarde, se alguém quiser passar aqui em casa e pegar a quantidade que você reservou, você pode pegar ou deixar para pegar no domingo. Você pode mandar mensagem, pastor, posso pegar aí? Passa, mas já traz o valor para acertar. E se puder trazer trocado, você pediu uma máscara, traz R$5 trocado. Pediu 2, traz 10. Pediu 4, traz 20, por aí vai. Porque eu não tenho troco em casa. Então, se você puder fazer isso, então a partir da manhã, na parte da tarde, depois de 13h, eu estou com as máscaras aqui. Ou domingo, pode vir na igreja pegar também. Tá ok? Antes, deixa eu dar a dica do livro de hoje. Vamos lá na dica do livro? Esse livro, gente, ele é fantástico. É um livro que traz estudos. Já vou escrever o nome do livro aqui. Peraí, dica de livro.
Esse livro é fantástico porque são estudos dentro do livro do profeta Jeremias, tá? Livro do profeta Jeremias, são estudos fantásticos. O autor do livro é o Eugene Peterson. Pessoal, você escreve lá no Facebook, tá ok? Cristo é o caminho que nos leva a Deus. A dica de livro hoje é um livro do Eugene Peterson, que é um autor fantástico, que já faleceu, fantástico. São estudos devocionais e muito profundos, né? Dentro do livro de Jeremias. Deixa eu escrever aqui, Corra com os Cavalos, do autor Eugene Peterson. Tá? Deixa eu ver que editora que é. Editora Ultimato. Coloquei. Ó, não repara não que eu tenho esse livro. Eu tenho esse livro aqui desde 2003. Tá? A Maria Clara um dia pegou e rabiscou toda a capa do meu livro. Mas é esse aqui, ó, tá todo rabiscado, tá bom? Não repara não. Corra com os Cavalos, né? Para quem busca uma vida de excelência. Esse livro nos desafia a vivermos uma vida de excelência. Aquilo que Deus quer, não uma vida mediana, não uma vida para trás, né? Mas uma vida de excelência diante de Deus. Tem ensinos maravilhosos, né? São vários capítulos aí, são 16 capítulos, são 233 páginas, fantástico livro, tá bom? Vale a pena, uma dica de livro aí, eu assino embaixo para você ler. Deixa eu colocar aqui também, um pouquinho, lá aqui também um pouquinho, isso, beleza. Essa é a dica de livro, né? Não empresto, não vendo, não dou. Gente, vale a pena, hein? Vale a pena. Eugene Peterson, Corra com os Cavalos. Tá joia? Vamos orar? Já coloquei a dica de livro, já coloquei a frase para vocês colocarem lá no Facebook. Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo tão precioso, por teu amor, por tua bondade, por este tempo aqui lendo, meditando e ouvindo a tua palavra. Ser conosco, ser com os teus filhos, fortalece nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, de isolamento, onde todo cuidado é possível. Então guarda o nosso coração, a nossa alma em ti. Nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pessoal, Deus abençoe vocês. Amanhã, quarta-feira, é o dia do nosso culto oficial, mas às 7 horas, se Deus quiser, eu estou aí com vocês. Tá ok? Fiquem todos na paz de Jesus e até amanhã, se Deus permitir. Compartilhe, gente, o vídeo de hoje. Daqui a pouquinho eu também coloco no Facebook, no YouTube. Ó, clica lá no YouTube, na página da igreja, se inscreva, tá bom? E compartilhe também os vídeos que eu vou colocando aí, mandando para vocês no YouTube. Quando eu mandar daqui a pouquinho o link do YouTube, lá no particular de vocês ou lá no grupo da igreja, mande esse link para os seus contatos. Manda para todo mundo, manda para a família, manda para a sogra, para o sogro, para o papagaio, manda para todo mundo, para eles entrarem e ouvirem a palavra de Deus. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus